Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, ó Pai, por mais esta ocasião em que estamos reunidos, para recebermos as inspirações dos amigos espirituais e nos esclarecermos no Evangelho do amado Mestre Jesus. Que tudo transcorra com paz e tranquilidade, e que eu possa receber as instruções do mentor Erasmo Gurgel nesta noite. Que seja apenas como médium e como bom instrumento mediúnico possa realizar o trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Caracteres do Verdadeiro Profeta. Nós iniciamos o estudo com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, e Kardec diz: desconfiai dos falsos profetas. Ele ainda explica para nós que é uma recomendação muito útil nos tempos de transição e de transformação. Então, nos lembremos que nós, possivelmente, estamos vivenciando este período de transição para passarmos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Kardec afirma que é neste momento que uma multidão de ambiciosos e intrigantes aparecem para envolverem as pessoas, para persuadi-las. Eles vão aparecer se dizendo reformadores ou messias. Kardec diz para nós que nós precisamos desmascará-los. É dever de todo homem honesto. Então devemos nos precaver contra estes impostores. Quais serão estes sinais, então, dos verdadeiros profetas? Primeiro, que Deus só confia missões àqueles que podem cumpri-las. Segundo, para fazer avançar a humanidade intelectual e moralmente, com certeza Deus envia homens que são superiores intelectual e moralmente. Estes homens são espíritos muito avançados que já estiveram encarnados na Terra e que já realizaram, já cumpriram as suas provas, mas que neste momento reencarnam exatamente com este objetivo para fazer avançar a humanidade. Então, o verdadeiro missionário de Deus, ele se apresentará para cumprir suas missões e ficará evidente através da sua superioridade, da sua virtude, da sua grandeza, dos seus resultados e também da sua influência moralizadora. Mas Kardec explica que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus, eles ignoram a si mesmos. Eles cumprem as suas missões pela força do seu gênio, daquilo que move intimamente a sua própria pessoa, mas também porque são inspirados e dirigidos pelas forças espirituais que fazem com que eles cumpram as suas missões, mas normalmente sem propósitos premeditados. Então nós podemos nos lembrar de muitos que estiveram encarnados em antigos tempos, como diz minha filha. Então Elias, João, Moisés, todos os grandes profetas, e que levaram algum tempo para se darem conta das suas missões. Agora, em se tratando, e eu vou dizer, do grande missionário que foi Jesus, ele então, desde pequenina infância, já tinha consigo esta necessidade de desenvolver a sua missão. Então Jesus sabia a que veio realizar, para que devia estar encarnado, para que devia cumprir a sua missão diferente dos outros. Nós ainda podemos dizer que todos estes grandes profetas, eles vão então se revelar através dos seus atos e serão todos humildes e modestos. Então Kardec diz: desconfiai dos falsos profetas, ainda mais num tempo de renovação,
onde muitos serão os impostores que se denominarão como enviados de Deus. Isso tudo Kardec traz para nós por intermédio de Erasto, em Paris, no ano de 1862. Para compreendermos melhor, nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19, e Kardec vai falar para nós sobre fé. Então, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas que constituem as diversas religiões, e ele explica que todas as religiões terão seus artigos de fé. Mas existem dois tipos de fé. Nós escutamos muito isso aqui na casa, a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que não examina nada. Ela aceita tudo, não importando se é falso, se é verdadeiro, se choca a evidência contra a razão. No excesso produz o fanatismo, e Erasmo diz: não esqueça de mencionar que a partir da fé cega, muitos serão então abusados na sua fé. O que quer dizer isso? Pensemos que em diversas religiões, e aí nós vamos imaginar destes todos impostores que nós dissemos, em algumas religiões a fé é tão cega que o fiel deve pagar contas exorbitantes no seu dízimo, quantias exorbitantes. Normalmente pessoas que nem mesmo têm condições para isso, mas precisam realizar esta situação. Outro caso, em outra determinada religião, quando as pessoas, os dirigentes, dizem que se ele pagar determinada quantia, pode-se fazer um trabalho para que ele tenha um emprego X, uma condição social Y, ou o amor da sua vida em tantos dias. As pessoas se colocam à disposição de receberem todas essas coisas, se vinculam muitas vezes com espíritos que estão ambiciosos juntamente com os encarnados, e desta maneira simplesmente só vão atrapalhar ainda mais a sua evolução. Isso tudo porque não tem compreensão do que acontece, nem mesmo no lado espiritual, nem mesmo decorrente do próprio Evangelho. A fé raciocinada é esta que tem como base a verdade, é esta que precisa raciocinar, é esta que é a única segura do futuro, é aquela que não existe obscuridade. Kardec ainda diz que o que é verdadeiro na obscuridade também o é em plena luz. Então a base é a verdade, é a lógica, a razão. E aí, com tudo isso, nós pensamos que a fé, ela não pode ser imposta, a fé é adquirida. Então nós que somos pais e mães, devemos apresentar o Evangelho para os nossos filhos, devemos abrir as portas deste conhecimento e que eles conheçam já o Mestre Jesus. Mas ainda assim a fé não é imposta. Esta fé que ela deve ser buscada, ela deve ser reconhecida. E esta pessoa então, ela pode ir atrás da sua fé com sinceridade e com toda certeza ela a encontrará. Mas existem diversas pessoas que não partem em busca da fé. Kardec diz que existem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que são negligentes, simplesmente não vão em busca da fé, porque estão muito envolvidas com os prazeres mundanos, com as ilusões, com a vida material. Então elas não têm tempo para isso, elas não têm tempo para o Evangelho, elas não têm tempo para adentrar uma casa de luz, seja ela uma casa católica, evangélica ou espírita. Elas não têm este tempo, são os negligentes. Outros são aqueles que têm medo. Medo do quê? Se eles encontram a sua fé com sinceridade e compreendem o Evangelho, eles precisam modificar os seus hábitos.
Porque nós não temos como seguir o amado Mestre Jesus de cabeça erguida se nós não nos convertermos para Ele de coração aberto. Então, a partir do momento que eu compreendo o Evangelho, eu conheço Jesus e eu me inspiro e me envolvo com Jesus, eu não tenho condições de manter uma vida desregrada, cheia de vícios, ociosidade ou ligada ao mal. Eu preciso me converter e abandonar uma série de hábitos, ser uma criatura nova neste mundo para andar com Jesus. Então, estes são aqueles que têm medo da conversão. Mas existem, e estes são a grande maioria, os orgulhosos. Estes, eles não querem reconhecer que existe uma potência superior a eles. Exatamente porque se eles compreendem isso, eles vão ter que se inclinar diante de Deus, se inclinar para a espiritualidade, e são muito soberbos, tratam Deus de igual para igual quando não o negam, por isso não passarão por este reajuste, por esta compreensão. Então, com tudo isso, nós compreendemos que em muitas pessoas existirá a fé inata. É aquela fé que basta uma pequena centelha para desenvolvê-la. É como se essa pessoa já tivesse tudo isso dentro de si. Então, quando ela renasce, ela tem uma intuição disso tudo que ela já sabia, porque ela já aprendeu tudo isso em outras existências. Ela crê porque ela já compreendeu tudo isso que está sendo dito no Evangelho, a sua educação já foi feita. Mas existem tantas outras pessoas onde a fé penetra com muita dificuldade. Então são essas pessoas que elas precisam aprender tudo. Esta educação ainda será feita. Mas Erasmo fala que o mais importante de tudo é sabermos que tudo parte de um esforço pessoal. Nós precisamos nos esforçar para crer, porque a fé precisa ter uma base, e a base é a inteligência daquilo que se deve crer. Eu preciso entender para realmente assumir esta postura de crença, de que eu creio com absoluta certeza, porque eu entendi. Então, para ver, eu preciso compreender. Para ver a espiritualidade, para me envolver com ela, eu preciso compreender. Para ter a certeza da imortalidade da alma, para ter a certeza da comunicação com os espíritos, eu preciso compreender por que eles podem se comunicar. E eu preciso estudar, eu preciso ter essa base. A fé raciocinada, então é esta que tem a base na lógica e nos fatos. É esta que se tornará inabalável à medida que eu desejar conhecer mais e mais. É aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é este o resultado que o Espiritismo vai lhe conduzir. Porque o Espiritismo traz, então, certamente, todas essas bases científicas, morais, espirituais, para que possamos, então, alicerçar a nossa fé. Mas nós estamos falando dos caracteres do verdadeiro profeta. Eu falei tanto sobre fé. Então nós vamos utilizar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Ele fala que o maior profeta precede o maior dos enviados. E diz que um agiu pela voz e o outro agiu pela ação. Em sua passagem pela terra, este grande profeta, ele firmou um caminho seguro que se elevou para a morada eterna do Pai. Então, Caibar Schutel fala que João Batista, ele, através da água, batizou todos aqueles que estavam arrependidos.
E Jesus, com o fogo, ele conseguiu destruir as doutrinas que obscureciam as almas. Eles dois estavam então envolvidos no Espírito de Deus, este que refletia sobre eles o amor de Deus e do próximo, que se resume na lei e nos profetas. Portanto, João Batista é para nós o maior dos profetas, aquele que foi nascido da mulher. E Jesus é o maior dos enviados. Este é meu filho dileto, ouve-o. Filho dileto, Jesus, que é tido como o Filho unigênito de Deus, porque só Ele é unigênito em sabedoria e amor. Nenhum outro espírito conseguiu ascender da forma que Jesus soube se elevar. Na terra, nenhum espírito se equiparou a Jesus, então por isso Ele é considerado unigênito. Mas Caibar Schutel ainda fala, por que João Batista, dentre todos, é o maior dos profetas? Porque foi ele que profetizou a vinda e a missão do maior dos enviados, Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Caibar Schutel diz que Elias foi o mais poderoso dos profetas, João, o maior dos profetas, e Allan Kardec foi a sublimação da profecia. Este escritor, eu ainda não tinha encontrado nada sobre isso, mas este escritor fala que os três são o mesmo Espírito. E fala que um castiga e fere, o outro ensina e dirige, e o último, Kardec, vivifica e salva. Mas nós também podemos utilizar um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as observa é comparado ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E para compreendermos isso, o Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, nos explica que a observância dos preceitos, dos ensinamentos todos de Jesus, traz para nós a fortaleza moral que nos previne, para que nós não soframos em demasia, já que de qualquer forma teremos que enfrentar provas e expiações nesta terra, mas esta fortaleza que adquirimos com os ensinamentos do Mestre não nos deixa vacilar. Então é a casa que foi erguida sobre a rocha. Ainda fala que o Espírito, quando ele é fortalecido no conhecimento das leis divinas, ele consegue então superar as vicissitudes terrenas. Ele, apesar de tudo, ele não vai vacilar diante das ilusões da terra. E aí fala que quem consegue observar estas leis de Jesus é justamente esta pessoa que estuda o Evangelho. Então, ele precisa, além de estudar, se colocar em conformidade com estas leis, ou seja, ele ouve e ele pratica tudo o que ele aprendeu. Ainda deixa para nós uma informação preciosa, dizendo que a fortaleza moral é a força que nós conseguimos para irmos contra as nossas imperfeições, eliminando-as e também estimulando, desenvolvendo as virtudes que necessitamos para avançar na terra. Mas ele ainda diz para nós que nós precisamos lutar contra o meio em que vivemos, e é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Vocês já perceberam que muitas vezes é difícil para nós seguirmos o Evangelho e seguirmos Jesus? Quantas vezes nós nos colocamos à disposição de servir, até mesmo como trabalhadores aqui na casa,
servos da espiritualidade, nós desejamos fazer cursos, mas nós começamos e paramos. Nós tentamos vir e não conseguimos. E muitas vezes o marido fala assim: mas você vai de novo? Você já não foi lá essa semana? E o filho fala assim: ah, mãe, mas eu queria ir no cinema, hoje é domingo, é o dia de você, é o único dia que você tem para vir na casa. Poxa, mãe, mas hoje era o cinema. Aí você não vem. Aí a sua mãe te liga e fala: filha, vem aqui em casa. Era o dia de vir para o estudo. Filha, vem. Aí você não vem. Será que é possível que a nossa família esteja envolvida com as trevas? Sendo instrumentos das trevas para, de alguma forma, impedir o nosso avanço diante da espiritualidade, para impedir a nossa espiritualização e a nossa elevação para Deus? E este escritor fala que sim, que nós devemos estar atentos, porque muitas vezes as trevas utilizarão estes membros familiares, os mais íntimos de nós, aqueles que chegam com tanta delicadeza, pedindo: não vai hoje não. Como é que nós devemos proceder? Nós precisamos nos elevar, nós precisamos combater tudo isso com toda a delicadeza do mundo, com todo o amor e atenção, mas não vacilarmos dentro do nosso propósito de espiritualização e ainda com isso elevarmos estes familiares para Deus. Primeiro a gente vai no centro, todo mundo junto, depois a gente vai no cinema. Mãe, vamos comigo no centro. Depois a gente assiste a novela. Então dá para fazer tudo com eles, assim todos vão se espiritualizar e de repente esta missão que nós viemos aqui na terra era exatamente para direcioná-los a Deus. Então que possamos aprender que a leitura do Evangelho, preces, o amparo aos desvalidos, a visita aos enfermos, tudo isso fortalece o nosso espírito. Façamos tudo isso todos os dias, sem nos esquecermos do que realmente importa: elevação moral, intelectual, mas também espiritual. Eu agradeço muito a oportunidade que tive para que possamos finalizar. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai amado, por esta oportunidade que tivemos de estudar o Evangelho do amado Mestre Jesus e de compreendermos com a doutrina espírita os seus preceitos. Eu agradeço a Erasmo por mais esta oportunidade. Pai, nos fortaleça para que não vacilemos diante das nossas obrigações conosco e também com os nossos familiares, que tenhamos luz e muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus, que todos tenham uma semana de paz, saúde e esperança. Muito obrigada.